Mano, a irmãzinha do Ying acabou de nascer e agora está dando trabalho pros seus pais. Por não saber controlar seus poderes, todas as coisas que estão em volta está flutuando. Mas até que o Ying acaba aparecendo, dá uma mamadeira pra ela e as coisas começam a voltar ao lugar. E o pai do Ying fala pra ele que ele é o único que pode ajudar a irmã dele a controlar seus poderes. Mas ele fala pro seu pai que nem ele sabe controlar seus poderes, como que ele vai ajudar ela. Mas de repente aparece um folheto de um cara falando que ele é mestre em ensinar as pessoas a controlar seus poderes. Então o Wang decide levar a sua irmã até lá. No treino de força, o cara mostra pra eles o que ele consegue fazer com apenas uma mão e destrói completamente o saco de pancada. E todas as pessoas que estavam em volta ficaram muito impressionados. E o cara fala pra eles que eles podem tentar, mas é impossível, porque aquela bolsa está cheia de areia negra anciã, e que qualquer pessoa abaixo do nível de alma nascente não consegue nem mover esse saco de pancada. Mas o carequinha decide tentar, então ele se aproxima do saco de pancada, e quando ele dá um soco, os ossos da sua mão acabam se quebrando. E então ele deita no chão morrendo de dor. Mas quando o Wang passa do lado do saco de pancada, a irmãzinha dele decide tentar, então ela dá um soco no saco de pancada, e aquele soco foi tão forte que acabou destruindo a parede e o saco de pancada saiu voando. E quando eles vão olhar pra trás pra saber o que aconteceu, o Wang vai voando até lá em máxima velocidade, pega o saco de pancada e constrói a parede de volta e até pinta ela. E quando eles olham, eles percebem que não tem nada. E no próximo teste, eles vão mostrar como se faz no levantamento de peso, então decide chamar a Surong. E quando o Surong senta na máquina, ela consegue levantar 100 kg sem nenhuma dificuldade. E com isso, o carequinha fica muito empolgado e fala que ele consegue também, mas quando ele senta na máquina, o cara coloca o peso no máximo. E mesmo o carequinha fazendo muita força, ele não consegue nem mover aquele peso, e de tanto fazer força, ele acaba voando pra trás com o nariz sangrando e desmaia. Mas de repente, acaba se aproximando um cara do carequinha e faz uma respiração boca a boca nele pra ajudar ele a acordar. E quando todos estão intertidos com o carequinha, a irmãzinha do Wang pega os pesos e começa a levantar. E ela consegue fazer bastante repetições sem nenhuma dificuldade. Mas o Surong acaba percebendo que ela está levantando o peso e avisa o Wang. Então ele pega ela e solta o peso e acaba fazendo barulho. E o cara olha pra trás e pergunta o que foi, mas ele fala que não foi nada, então eles acabam acreditando. E fala que essa barra contém a alma marcial do seu mestre. E apenas as pessoas sem nenhum medo no seu coração conseguem levantar essa barra. Já esse cara começa a bater palmas e fala que ele demorou 5 anos pra conseguir levantar essa barra. Mas o carequinha se aproxima e fala que vai tentar levantar essa barra também. Mas de repente aparece outro cara e fala que é impossível, porque ele também demorou 3 anos pra levantar. E que sendo assim é impossível ele conseguir levantar essa barra na primeira tentativa. E o cara fala pro carequinha que se ele conseguir levantar essa barra acima da sua linha da cintura, ele vai considerar ele como aprovado. E o carequinha acaba se lembrando que seu pai disse pra ele, então ele se aproxima e tenta levantar a barra. Só que a barra era muito pesada e ele pensa que não vai conseguir. E a irmãzinha do Wang coloca a mão no ombro do carequinha e fala pra ele que ele vai conseguir. E nesse momento ele começa a transbordar uma aura amarela. E quando todas as pessoas ficam intertidas com o carequinha pra ver se ele realmente vai conseguir levantar, o Wang acaba perdendo a sua irmã, então ele fica procurando ela. E quando o Wang encontra ela, ele vê ela indo pra perto de um peso. E quando ela levanta o seu peso, o carequinha levanta o peso dele também. E tudo lá começa a tremer e o Wang já coloca a mão na cara porque ele percebe o que aconteceu. A irmãzinha dele fez tanta força pra levantar aquele peso que acabou jogando todo aquele lugar pro céu. E o Wang vai voando rapidamente lá fora e coloca aquele lugar de novo no chão. E quando o carequinha coloca aquela barra no chão, todos eles ficam admirados por ele ter conseguido levantar aquela barra.